Terceira rodada do Campeonato Mineiro encerrada. Atenção para os resultados. A gente vai repercutir a partir de agora os jogos desta rodada fechada no Campeonato Estadual. Começamos com os jogos do sábado, com o Norte perdendo em casa, lá no Juvenção para o Betim. Maicon abriu o placar para os visitantes. Thiago Marques fez o gol de empate do Norte. Eric Salles fez o 2-1 para a equipe betinense. Na tela, no YouTube, Itatiaia Esporte para você, Democrata e Atlético, que empataram placar de 0-0 no Mamudão em Governador Valadares. O Cruzeiro, destaque do Rádio Esportes de hoje, com Caio Jorge, Christian duas vezes, Wanderson e Lucas Romero, fez 5-0 no Uberlândia com quase 40 mil torcedores no Mineirão. O RT e Pouso Alegre também sábado empataram na Arena DB em Patos de Minas, sem gols, 0-0. Ontem, América e Itabirito, 1-1. Guilherme abre o placar no fim do jogo, 37 do segundo tempo pro Itabirito, e nos acréscimos o gol do Natan Pelay para a equipe do América. 1-1. Atlético e Tombense ficaram no 0-0 na Arena MRV. Na classificação, nós temos no grupo A ao RT com 5 pontos na primeira posição, o Democrata de Valadares, a Pantera, com 4 pontos na segunda posição, o terceiro é o Galo com 3 pontos e o Uberlândia está ali na quarta colocação com apenas 2 pontos conquistados. No grupo B, o América e o Pouso Alegre chegaram a 7 pontos, tem mais saldo de gols o América neste momento, 4-3, e temos o Betim em terceiro e o Tombense na quarta posição com 2 pontos conquistados. No grupo C, o Cruzeiro é o líder, 6 pontos, Norte com 2, Itabirito e Atlético com 1 ponto estão na segunda, terceira e quarta colocações. 11h40, vamos repercutir o empate em casa do Galo com o Tombense. O Atlético empatou com o Tombense, placar de 0-0 ontem na Arena MRV. Decepção da torcida do Galo. A gente já vai destacar aqui as opiniões, claro, tudo que aconteceu neste jogo e também as sonoras, né? Os jogadores, o Sampaoli e a nossa discussão aqui no Rádio Esportes também. Você, torcedor atleticano, torcedora do Galo, pode participar com a gente através do YouTube, deixando a sua opinião sobre a estreia dos titulares. Mas deixa eu dizer pra você que o Rádio Esportes de hoje tem prêmio sim. Nesta segunda-feira, qual é o único time que ainda não marcou gol no Campeonato Mineiro? É a pergunta premiada do Rádio Esportes. Um jantar com acompanhante no Farroupilha Grill, pertinho do Mineirão. Delivery 3441-4422. Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH. E tem também vale combustível de 40 litros, você de tanque cheio na rede de postos Beija-Flor. Abaixa aí o app Beija-Flor, pontua e fique ligado para sair aditivado ainda hoje. E tem kit de produtos Top Food, pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá e pão de queijo recheado. Top Food, se é o melhor de Minas, é o melhor do mundo. Participe pelo WhatsApp no 319-9651-9657 e nós estamos também no YouTube. Não se esqueça de informar o seu nome completo e o prêmio que você quer ganhar aqui no Rádio Esportes. 11h42, este 0-0 do Galo foi a estreia dos titulares na temporada com o técnico Jorge Sampaoli. Ao fim da partida, o dono do gol, Mário Caixa, depois desse tropeço em casa, analisando o 0-0 do Galo com o Tombense. Fala, Caixa! Pobre, eu não esperava o fino da bola, eu também não esperava o Atlético jogando melhor futebol, melhor conjunto, melhor entrosamento. Obviamente que estamos no começo do ano, mas eu também não esperava o que eu vi. Eu acreditava na vitória aqui, que o Atlético pudesse vencer. Quando o Atlético joga um segundo tempo com 30 minutos do segundo tempo, com um a mais, né? Teve a expulsão do Tombense, aí você fala, não, agora o Atlético vai fazer o gol. Sampaoli mexe, coloca mais atacantes, entrou o Coelho, que deu pra gente ver que vai demorar bastante ainda para chegar no Coelho que a gente conhece. Teve a contusão, tá começando o ano como todo mundo, mas ele bateu o escanteio aqui que a bola saiu lá do lado de fora, depois ele tenta dar um passe, não acha ninguém, mas o Coelho tem sim muito futebol e a esperança do Atlético assim que ele tiver em forma. O Bernardo na correria de sempre, o Miguel Gomes na correria de sempre, errando passes, errando lançamentos, e o Lodge, que era a grande expectativa nossa, né, que vem para suprir uma posição
para ficar numa posição que é importante, vai substituir o Arana. Gostei do futebol dele, mostra entusiasmo, mas também tinha 6 meses que não jogava, tem que dar um tempo também para o rapaz. Mas o problema é que o campeonato já tem na sequência América e Cruzeiro, 2 clássicos em Belo Horizonte, então o Atlético tem que melhorar o seu futebol, mesmo com todo o desconto de início de temporada, com jogadores chegando, outros que ainda vão chegar, mas o futebol hoje aqui foi ruim, que o Atlético teve bola na trave, o Tombense também teve, e o goleiro Matheus foi eleito com justiça o melhor em campo. Ele fez 2 grandes defesas, mas o Atlético não fez por merecer a vitória também. Não fez por merecer a vitória. Mário Henrique, o Caixa, falando aqui na Itatiaia. Vamos ouvir jogadores, vamos ouvir mais personagens deste jogo do Galo contra o Tombense. O Bernard, conversei com ele lá na Zona Mista, analisando o empate de ontem contra o Tombense aqui na Itatiaia. Praticamente 2 semanas de 2 treinos muito intensos, foi treinos muito fortes mesmo, mas condicionamento físico a gente só consegue dentro do jogo mesmo, e hoje eu acredito sim que a gente fez boas coisas, a gente sentiu um pouquinho fisicamente também, que é completamente normal, o primeiro jogo da temporada, mas sem desculpa nenhuma. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente precisaria sair daqui com a vitória, com todo respeito ao time da Tombense, mas pelo investimento, pela qualidade que o grupo tem, jogando dentro de casa, hoje sem dúvida nenhuma era para ter saído daqui com a vitória. Tá aí o Bernard falando com a gente lá na Zona Mista. Não tem tempo pra conversa, pra resenha não. É 2 semanas de 2 períodos de treino com Sampaoli no cangote da galera. 11h45, o técnico Jorge Sampaoli avaliou o desempenho do Galo no empate contra o Tombense e explicou que, na sua visão, faltou pro time, o que faltou, né, pro time sair com a vitória. Sampa? Acho que faltou o hecho de que de repartir minutos tiene que ver con una planificación. Jugadores que habían jugado ya un juego anterior. ¿Y qué faltó? Creo que faltó contundencia, faltó paciencia para finalizar jugadas con mucho volumen y mucha ventaja. Pero bueno, estamos comenzando. Venimos de una preparación bastante dura con el grupo que jugó hoy. Pensábamos que teníamos la ilusión de que podíamos hacer un partido, haberlo aperturado en el primer tiempo. Bueno, no se dio. Hallo que el partido nos costó por la falta de contundencia que tuvo el equipo ofensivo. Pouco mais de 18 mil pessoas acompanharam na Arena MRV este empate, né? Esta segunda partida em casa do Galo na temporada de 2026. Nós já vamos conversar com Alexandre Simões, com Ale Oliveira, para a gente falar sobre esse empate do Atlético contra o Tombense e analisar também o que ouvimos agora de Bernard e também do técnico Jorge Sampaoli. Mas tem um chamado. Enio Lima tá com a gente no Rádio Esportes nesta segunda-feira. Cadê você, garoto que marcou? Um abraço, Enio! Opa, deixa comigo, Pedro Abílio, um abraço a você, a todos ligados no Rádio Esportes, e vamos falar da Copa Itatiaia, que foi sucesso total. E se tem futebol, tem Saudali, carne suína de qualidade para todos os momentos, inclusive na Copa Itatiaia, uma parceria de sucesso. Estou aqui com o Adriano Moreno, diretor comercial da Saudali, falando a respeito da importância de mais uma Copa Itatiaia, a festa do futebol amador. Pô, é um prazer muito grande estar com vocês aqui mais um ano, acho que são 8 anos de parceria, né? O Saudali prestigiando o esporte amador mineiro, cada vez crescendo mais, né? E essa parceria que dure, que perdure, né? Por muito mais tempo. É muito satisfatório pra gente estar com vocês. Parceria de sucesso, Saudali na Copa Itatiaia. Saudali, né? Tá sempre presente, né? E nada melhor do que um esporte amador, né? Um dos lugares da onde saem os craques é do nosso esporte amador, né? É isso aí, obrigado, Adriana. A emoção do futebol amador com muito mais sabor. Um oferecimento da Saudali. É isso aí, Pedro Abílio. Daqui a pouquinho eu volto com mais um patrocinador da Copa Itatiaia KTO. Tô te esperando, Enio, e a gente já vai falar também sobre a Copa Itatiaia KTO, a decisão. Parabéns ao Cruzeirinho, campeão da Copa Itatiaia. Daqui a pouco tem destaque aqui no Rádio Esportes. Deixa eu mandar um grande abraço pro Bill. Alô, Bill Silva, nosso motorista aqui na Itatiaia. Ale
Alexandre Simões e Ale Oliveira estão comigo no Rádio Esportes de hoje pra gente repercutir. Primeiro, Simões, queria que você falasse sobre esse primeiro jogo, as suas primeiras impressões do time titular do Atlético, que apesar de com caras diferentes, teve uma mesma estrutura tática. Bom dia, Simões. Bom dia, Pedro, bom dia, Ale, bom dia quem acompanha a gente. Eu acho que assim, qualquer análise não pode deixar de partir do fato de que esse time do Tombense perdeu pro quase sub-20 do Cruzeiro, na última rodada. O jogo foi lá em Uberlândia, né? O Cruzeiro não teve nenhum titular na partida e teve inclusive alguns garotos que lá de Uberlândia foram para São Paulo reforçar o time sub-20 na Copinha. Então eu acho que esse é o ponto de partida de qualquer análise. E o Atlético usou ontem quase o que tem de melhor. Quase o que tem de melhor. A gente não vê evolução no trabalho do Sampaoli. Tá? A gente não vê evolução, a gente entende toda a paixão que o torcedor tem por ele, pelo que ele fez em 2020 aqui no Atlético, quando o Galo foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mas a gente não vê evolução no trabalho dele. Não vê, tá? O Atlético ontem foi mais uma vez um time extremamente burocrático contra um adversário da Série D do Campeonato Brasileiro e que por volta do quê? Dos 25 minutos do segundo tempo, teve um jogador expulso? Isso. Então, ok, é só início de temporada, é início de trabalho, a gente sabe que o torcedor vai dizer, o elenco. Se o Atlético não conseguir ganhar do Tombense com esse time que ele tem, aí é uma coisa que a gente precisa estudar, tá? Então eu acho que é só a primeira partida com o time titular, foi só a terceira rodada do Campeonato Mineiro, mas, tá? Eu acho que já é hora de se prestar atenção e muita atenção no trabalho do Sampaoli, até porque eu não tenho dúvida nenhuma, se fosse treinador brasileiro, já tava com a corda no pescoço. Ale Oliveira, e você? Também tá muito na conta do Sampaoli, responsabilidade dos jogadores, ontem a estreia dos titulares do Atlético na temporada, inclusive com reforços. Bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Pedrão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que você tem que relativizar que é o início da temporada, não é o início de trabalho, né, porque a gente fica ouvindo o pessoal que defendia, alguns ainda resistem, né? Defendia o trabalho do Sampaoli, que não, ele acabou de chegar, sempre ele acabou de chegar. O Simões até fez uma ponderação muito interessante. Não, se não fosse o Sampaoli, não fosse estrangeiro, já estava com a corda no pescoço. Não, já estava demitido faz tempo, né? Já estava demitido faz muito tempo, há muito tempo. E então a gente tem que fazer essa consideração de um início ainda de temporada, mas você tem jogadores que já atuaram e que, por exemplo, o time na comparação, que é sempre deselegante fazer, o time do Cruzeiro foi praticamente reserva nas duas primeiras rodadas, né? Você salva ali um Jonathan Jesus e basicamente isso. No time do Atlético, no primeiro jogo, jogou o Everson, jogou o Alonso, jogou o Alan Franco, jogou o Rony, jogou o Coelho e ainda jogou o Natanael, que não seria meu titular, mas foi durante muito tempo. No segundo jogo, Vitor Hugo, Alonso, Franco, Rony e Coelho. São caras que são efetivos no time do São Paulo. Não dá pra você falar que são titulares no time do São Paulo, porque a gente nunca sabe o time titular do São Paulo, né? Então tem jogador ali que já tinha atuado. O Natanael jogou o seu terceiro jogo, por incrível que pareça, né? O Vitor Hugo jogou o segundo. E a gente esperava, com 2 semanas de treinamento, ter algum tipo de mudança, né? Mas eu tô com o Simões nessa daí, não observei. Vale lembrar também, viu, o Pedrão? É sempre bom a gente fazer essa consideração, que muita gente vai falar, não, mas que chegou um montão de jogador. Do time titular de ontem, eram 2 novidades. 2 novidades. Lodge e o Maicon. E Maicon. Só 2. Só tinha 2 caras que não trabalharam com o São Paulo no ano passado. E 2 caras bons, né? Bom. Porque o jogador bom é igual a máxima do Romário, né? Jogador bom chega e joga. E o Maicon e o Renan Lodge são muito bons jogadores. Principalmente o Lodge pra mim, mas enfim, eu tô com você nessa daí. Então o que acontece, Pedrão? Tem algumas coisas que chamam muito a atenção. Eu acho que a janela de transferências aí do Atlético tem sido boa, tem sido positiva. Muita gente critica, não, que isso, que aquilo, não sei. Põe a culpa nos donos, põe a culpa na imprensa, põe a culpa no Hulk, a janela do Atlético. Eu tô pra te dizer
que é uma das principais janelas do futebol brasileiro. Você contratou 2 lateral que não tem lateral no mundo. Você acabou de contratar um centroavante, você contratou volante, sabe? Você contratou jogador de lado, você contratou jogador jovem, você contratou jogador que vai pra Copa do Mundo, sabe? Falta um primeiro volante, é verdade, mas enfim, você contratou. O que me chama a atenção é o seguinte: primeiro, o ambiente de trabalho é péssimo. E aí o torcedor mais fanático, né? Ele vai falar assim: não, mas o cara é profissional. Pô, tudo bem, a gente é profissional, você que tá nos ouvindo também é profissional de alguma coisa, espero. Mas você trabalhar profissionalmente num ambiente saudável, num ambiente feliz, num ambiente harmônico, pô, é muito melhor. Você vai render muito mais, né? Então o ambiente é péssimo. Outra coisa que me incomoda muito que um dos trabalhos do treinador é você olhar o grupo que você tem. Tem esses caras aqui, ó. É isso que eu tenho, meu material humano. Eu vou colocar o meu time para jogar, para acomodar os meus melhores jogadores. E não um esquema que eu acho que é o que eu me sinto mais confortável, independente dos jogadores. E eu acho que o São Paulo não vai mudar isso nunca. Nunca. Ele gosta de ser o protagonista, ele gosta de ser o melhor jogador do time. Não, vou fazer minha saída de 3, vou colocar o Renan Lodge pra dentro, vou trazer o Dudu pra vir pra cá, vou segurar o Natanael pra fazer essa saída, vou botar o Scarpa espetado lá. E a gente sabe que, todo mundo sabe que esse não é o melhor esquema pro que ele tem à disposição, ô Pedrão. Pô, faz uma linha de 4 tradicional. Ele não tem, ele não tem grandes opções para ataque. Então faz mais ou menos o que acontecia quando tinha Paulinho e Hulk. Faz Dudu e Hulk. Protege esse meio campo com 4 caras. E você tem 4 caras para colocar no meio, né, o Simões? Embora você não tenha um primeiro volante, mas você pode fazer um Alan Franco, pode fazer até o Michael, que já jogou de primeiro. Michael centralizado, à frente do Michael, pela direita. O Alan Franco, que foi lateral direito. O Scarpa no meio, passeando por todo o campo ofensivo. E o Alexander pelo lado esquerdo, que já foi lateral esquerdo. Ele jogava com o Marcelo, foi campeão da Libertadores, jogando muita bola. Aliás, eu cheguei à conclusão que eu não sei nada de futebol. Porque o Alexander ser reserva desse time, pra mim é um crime. Alexander, você tem esses 4 caras no meio campo, não é isso? Isso. E você põe, conforta o Dudu e o Hulk lá na frente. Quando você for marcar, o adversário estiver com a bola, você traz essa linha com esses 3 homens atrás dos atacantes pra uma linha de 4 e divide a marcação dos defensores do adversário com o Hulk e Dudu. Não é simples isso? É uma coisa mais simples do mundo. Mas eu vou te falar, viu, meu? É cada uma. Ale Oliveira, aqui na Itatiaia, a gente vai continuar repercutindo com a opinião do Marques, já. Antes tem um rápido intervalo no Rádio Esportes e a gente já volta para continuar falando deste empate. Na estrada, a gente continua falando do Galo. O sinal eletrônico marcou meio-dia aqui na Itatiaia, já vou ler a sua mensagem. Agora eu quero ouvir o Marques. Olê Marques, sobre este empate, sobre o uso dos titulares pela primeira vez na temporada. Você que foi profissional sabe dizer muito bem sobre a primeira sensação do ano, né? Fala, Marques, e aí? E esse empate do Galo com o Tombense, ídolo? Fala, Pedro. Amigo, até como um ex-atleta, eu consigo entender, né, todo o contexto de uma primeira partida com apenas 2 semanas de treinamento. Falta, evidentemente, um entrosamento melhor com os atletas que chegaram. A parte física, ela fica deteriorada, principalmente no segundo tempo. E a parte física caindo, o jogo fica muito ruim e parelho, né? Porque você perde a qualidade técnica e o físico não está no seu 100%. O jogo vai entrando numa zona de muito desgaste. E tudo isso está dentro de um pacote de um primeiro jogo de pré-temporada, ô Pedro. Mas dito isso, meu velho, é importante ressaltar que o Atlético ontem fez uma partida em que eu esperava muito mais, né? Eu esperava mais jogadas elaboradas, eu esperava um maior controle de jogo, eu esperava um meio de campo mais ativo, com mais posse de bola, eu esperava uma parte ofensiva com mais finalizações.
com mais contundência, como pediu o treinador do Atlético. Aliás, a sua entrevista de ontem pareceu muito o que a gente viu no ano passado, nos seus pós-jogos, né? O treinador sempre pedindo contundência e isso faltando durante os jogos. Eu acho que isso ele tem que buscar soluções. Fala-se muito hoje da falta de um centroavante, mas se ele não tem, ele tem que buscar soluções dentro do seu elenco para trazer a contundência que ele tanto pede, né? De fato, o Atlético sente a falta e fica cada vez mais evidente de um centroavante. O Atlético até chega bem nos lados, principalmente com o Scarpa, né? O Scarpa tem uma bola muito boa quando ele traz pro seu pé esquerdo, pé trocado e cruza na grande área, mas falta aquele cara para finalizar aquela bola alta, aquela bola aérea, né? Ontem ficou mais uma vez muito evidente esta falta que esse atleta faz. Poucos chutes de fora da área quando você tem uma defesa fechada. Então foram muitos os erros do Atlético ontem que a gente tem que deixar as barbas de molho, né? Esperar uma melhora no decorrer dessa semana. Semana importante porque tem América e tem Cruzeiro no final da semana e o Atlético soma apenas 3 pontos. Vencer é importantíssimo nessa semana para você ainda ter chances claras de classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Algumas situações eu até gostei, né? Acho que vai dar samba ali pelo lado esquerdo, Dudu, Renan Lodge, né? Renan Lodge é um atleta de muita habilidade e daqui a pouco tá dentro de um entrosamento melhor junto com o Dudu. Eu acho que tem tudo para ser um lado importante pro Atlético na temporada e esperar também as próximas estreias, né? Acho que o Atlético em mais uma oportunidade pouco foi produtivo do lado direito, né? Com ultrapassagens do Nathaniel, que foi muito burocrático durante o jogo. A gente espera muito e ansiosamente a estreia também do Preciado para dar uma força maior daquele lado. Utilizou o Maicon ontem como primeiro volante. Eu acho que essa pode ser uma alternativa, né, durante a temporada. O Atlético ainda não tem este atleta para jogar ali como primeiro volante, mas ele como uma alternativa já dentro do seu elenco, né? Eu acho que ele tem um bom passe, é um atleta que chega na frente também para buscar 1-2. Eu acho que pode e trouxe bons lampejos ontem desse atleta que ele pode ser pro Galo durante a temporada. Bom, na quarta-feira América, no domingo Cruzeiro e o Atlético buscando ainda, né, Pedro, a sua primeira vitória na competição. Ela precisa ser o quanto antes para que ele consiga ainda buscar vaga para a próxima fase, meu velho. Forte abraço a você e a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia. Boa, Marques. Ídolo Marques falando aqui sobre essa situação toda, a opinião também do ídolo na Itatiaia a respeito do Atlético nesse momento. Vamos acompanhar o que disse o Hulk. Ele conversou com a gente também, esclareceu a polêmica sobre possível saída do Atlético. E antes de a gente analisar qualquer coisa, antes de falar de qualquer coisa, vamos ouvi-lo. Finalmente ouvimos da boca do Hulk. Fala, Hulk! Cara, eu já deixei claro que eu tô focado 100% aqui em dar o meu melhor. Quando acabou a última temporada, eu conversei bastante com Deus, que é meu amigo confidente ali, e depois com minha esposa também, onde falei que esse ano 2026 seria fundamental para mim. Eu ia focar bastante, ia fazer um dos melhores anos da minha vida. E esse é o meu foco desde então. Houve-se muitas histórias, eu procurei não me envolver tanto, até porque é desgastante. Por vezes dava vontade de desmentir muitas coisas que eram faladas a meu respeito, que isso, que aquilo. O que, por exemplo? Muitas coisas, como por exemplo que eu tinha pedido para rescindir meu contrato aqui. Isso nunca aconteceu, nem de minha parte, nem de ninguém que me representa. Mas enfim, quem me conhece sabe o amor e o respeito que eu tenho por esse clube. Então jamais eu seria ingrato de tomar qualquer atitude ou qualquer decisão que não seja correta com a instituição, primeiramente, e com essa torcida que tanto me acolheu. Então eu tô bem, tô tranquilo, tô consciente para fazer um ótimo trabalho esse ano e ajudar esse time a conquistar coisas grandes. Um lado é esse do Hulk, muito respeitoso, e ele falou várias vezes, né, que por respeito às instituições ele não ia ficar falando sobre tudo abertamente. Por exemplo,
nós não entendemos o que era o projeto esportivo da outra proposta que ele recebeu, né? Deduzindo que seja mesmo o Fluminense. E ele falou ontem na Zona Mista com a gente, eu não vou entrar em detalhes sobre projeto esportivo, por que um me agradou e o outro desagradou. Tá feito, tá falado, tá explicado, o resto eu já conversei com quem eu deveria internamente. Mas o outro ponto, Simões, o Hulk também esclareceu, né, que não tem nada contra o Sampaoli, que não existe problema de relação como tem falado por aí. O outro ponto é que, de fato, o desempenho não tem sido o melhor já há algum tempo e muito se fala, né, sobre essa situação tática. E aí aqui eu não tô falando de relacionamento. O Hulk mesmo já falou sobre jogar de costas, jogar como referência no ataque. Entrou uma nova temporada, o Sampaoli o escolheu como titular, como capitão do time, mas com o mesmo posicionamento, Simões. E é interessante assim, né, o Pedro, porque pode parecer que, não é, cara, os grandes momentos do Hulk no Atlético, e ele os viveu em 21, 22, 23, 24 e parte de 25, a gente não pode esquecer, foi o Hulk quem deu o título mineiro ao Atlético ano passado. Se a gente puxar na memória aí, tá? O que ele fez na reta final da fase classificatória e nas fases decisivas, foi o Hulk quem deu o hexacampeonato mineiro ao Atlético. Cara, o Hulk sempre jogou com uma dupla de ataque, com uma liberdade. Eu me recordo que em um determinado momento, o Marcelo Beckler falou aqui na Itatiaia que o Hulk ele iniciava as jogadas como um 10 e concluía como um 9, né? É isso, a liberdade, tá? O Hulk preso, e ele fica meio preso nesse sistema, né? Extremamente centralizado e sem essa liberdade de atuação, é um jogador que tem muita dificuldade. Então, quer dizer, em 2021, o Hulk funcionou bem. Ora com o Keno, teve o Savarino, chegou até o Diego Costa, que era um cara centralizado, o centroavantão como parceiro. Eu acho que os melhores momentos do Hulk, embora o número de gols talvez não tenha nem sido tanto, mas o Paulinho formando dupla de ataque com ele. E aí, de repente, você quer pegar o cara que é o jogador do time, o cara que sempre rendeu, e mudar a maneira dele de jogar. Eu na minha maneira de ver, eu acho que isso não é nem inteligente. A decisão é do Sampaoli. Mas eu acho que você pegar um cara que vinha dando certo, vinha desequilibrando, vinha sendo decisivo, que é artilheiro, que tem um grande potencial, e mudar a maneira dele de jogar e o desempenho dele cair, na minha opinião, isso não é nem uma estratégia inteligente. 12:00 com 9 minutos aqui na Itatiaia. Você já falou, né, Ale, dessa situação? Tática você já falou. Quer falar mais alguma coisa? Não, de confortar os melhores jogadores, e aí o Hulk não pode ficar preso entre os zagueiros, é um desperdício e... Sim, você tá matando o Hulk, né? Então ele precisa ter liberdade para se movimentar por todo o campo ofensivo, trocando de posição, como ele fazia com o Paulinho, ele pode fazer isso com o Dudu, com menos, então, liberdade quando o time tem a bola e menos obrigações defensivas quando o time não tem a bola. Essa liberdade quando o time tem a bola e também um envolvimento maior no momento ofensivo tem que ser dado ao Scarpa também. Que é o cara que pode fazer o passe diferente, que pode fazer o lançamento, que pode fazer o cruzamento. O Scarpa não pode ficar preso por um corredor do campo, tendo a obrigação de dobrar na marcação com o lateral. Ele não pode. Então, o que você tô falando? De acomodar os caras que são os desequilibrantes. Quem são os desequilibrantes, por enquanto? É o Scarpa, é o Hulk e o Dudu. Vamos fazer um esquema pra confortar esses caras? Pelo jeito, não. Eu quero ver eles desequilibrarem, tá? Não, você já viu. Conforta. Não, tudo bem. Eu quero ver desequilibrar de novo. Você já viu, por exemplo, você já viu o Scarpa ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E o Hulk também. E o Dudu também. E o Dudu também. Você não vai ver o Igor Gomes, o Rony, o Biel, essa turma. Mas são boas opções. São ótimas opções se eles trabalharem para quem pode desequilibrar. Entendi. Entendeu?
Meio-dia com 11 minutos. Essa discussão vai longe, hein? Por isso a gente vai até ouvir daqui a pouco o Cláudio Rezende sobre essa sequência na Semana do Galo. Ô Cláudio Rezende, me conta como é que vai ficar essa semana, me conta como é que vai ficar essa sequência, situação do Atlético após o empate em casa com o Tombense, os 3 empates nas 3 primeiras rodadas, igualinho 2025. Um abraço, Claudão. Muito bem, Pedro Abílio, já começou a preparação do Galo, agora pela manhã, a semana de clássicos. Quarta-feira, o América no Horto, 9h30 da noite, domingo na Arena MRV, o Atlético recebe o Cruzeiro. Hoje, dia de apresentação oficial dos 5 reforços, às 3 da tarde na Arena MRV. 2 deles já estrearam, o volante Maicon e o lateral esquerdo Renan Lodi. Os outros em breve já devem entrar em campo pelo Atlético, o atacante Alan Minda, que estava no banco de reservas ontem, mas não foi acionado, e também o lateral direito Preciado, além do volante Vitor Hugo. O técnico Sampaoli falou sobre a necessidade de um zagueiro pelo lado direito. Nesta janela, o Atlético continua no mercado, mas zagueiro não é prioridade. O clube segue firme e forte tentando contratações de um primeiro volante e também de um homem de área, de um centroavante. Pedro Abílio. É isso, situações de mercado também que o Atlético está em busca, 12h com 14 minutos aqui na Itatiaia. Deixa sua mensagem, interaja com a gente, já tem aquele intervalo interativo no YouTube da Itatiaia. Zagueiro e centroavante são as principais buscas mesmo, Simões? Eu acho que o primeiro volante, né? É o primeiro volante. O primeiro volante é muito importante para esse time do Atlético, porque eu acho que esse cara ele vai dar sustentação para um meio de campo de muita qualidade, cara. O Atlético tem Alan Franco, o Atlético tem Maicon, o Atlético tem Alexander, o Atlético tem Gustavo Scarpa. Então, assim, são jogadores de muito bom nível, de muita qualidade. Só que esse primeiro volante faz muita diferença, cara. É um trabalho completamente diferente. O Maicon pode jogar, o Alan Franco pode jogar? Pode. Primeiro que eu acho que é, de certa forma, até um desperdício. E segundo que não é muita deles. Tá? Então eu acho que esse primeiro volante e o centroavante, eu acho que ficou evidente, né? Que no ano passado e agora esse ano, já nesse primeiro jogo em que se usou o mais próximo possível do time titular, que faz falta também esse homem de referência na área, que não é o Hulk, né? O sinal eletrônico da Itatiaia marcou 12h15. Tem uma pausa rápida aqui no Rádio Esportes. Antes eu falo pra você do Meu BH, porque ele faz diferença no seu dia. No aplicativo Meu BH você encontra descontos exclusivos, dicas e muitas vantagens. E agora tem novidade, hein? Vem aí a Corrida Supermercados BH 2026. E quem tem o aplicativo Meu BH vai ter exclusividade na compra do kit. Fique ligado nas redes sociais do Supermercados BH, @SupermercadosBH, e saiba mais informações. O Rádio Esportes volta já.